É o seguinte, a minha parte é a dopamina, criatividade e loucura, né? E eu confesso que eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu dar esse pedaço, porque falar de criatividade comigo mesma. E aí eu também não sabia que eu estava tão perto da loucura. Isso, Simon, eu também aprendi foi aqui, tá? E foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim, porque essa aproximação, né? Quando a gente escuta essa história assim, fulano é louco, gente, fulano é meio louco. A gente usa isso em Goiás. Fulano é meio louco, a pessoa é diferente, ela faz, não quer dizer louco mesmo, quer dizer uma pessoa criativa também, né? Tem louco louco e tem louco criativo, mas trata-se de estar fora da realidade? Trata-se. Isso é fato. Então, eu vou compartilhar, vocês me falam se está modo apresentação. Vocês viram o Está, avião lindo? Gente, está. eu quero publicamente agradecer a Rejane, que eu devo à Rejane essa habilidade artística que eu estou degustando. Vocês não sabem o tempo que eu passei fazendo isso aqui. Aí eu falei para a Rejane, eu fiz 40, Rejane é 42, tá? Eu fiz 42 slides, eles levaram um olhão assim, não, a gente vai dividindo, não tem problema. Aqui a gente unifica e a gente fragmenta. Então, vamos fragmentar aonde ficar gostoso. Vai ser desse jeito, aonde ficar gostoso. E vocês que estão assistindo, que se virem para poder pegar essa fragmentação e juntar de novo. Vai ser divertido. Legos. Então, essa minha parte, eu quis fazer assim: apresentar um plano de voo do conteúdo, porque para mim o conteúdo é muito grande. Então, aí eu quero ler no começo e depois no fim. Então, por isso que eu falei 40, Rejane, porque começo e fim é só conteúdo. Então, ó, o primeiro ponto que a gente vai tratar, criatividade e loucura. Que história é essa? Dois, proeminência e controle. A gente já escutou lá com a Rejane essa história de controle. Será que tem a ver? O que é isso, proeminência? Uma situação proeminente, eminente, a gente tem essa palavra, né? Depois vem uma tal de inibição latente. E aí vem tangencialidade. Está tudo ligado, são processos. Aí vem modelos. Ah, não, modelos a gente conhece, a gente sabe o que é modelo. Vocês vão ver o que é modelo aqui, né? Aí vem uma tal de viagem mental no tempo. A gente adora viajar, né? Mas viagem mental, gente. É mental só. E é no tempo. Analogias, sonhos, gênios idiotas. Estão se divertindo? Gênios idiotas, palavras, na verdade, antitéticas, né? Porque se uma pessoa é gênio, ela é inteligente. Não. Aqui a gente vai falar da idiotice dos gênios. E aí, para o grand plaisir, que a gente fala, para o grande prazer do Simon, nós vamos falar do século XXI. E por falar de grande prazer, eu queria dar mais um exemplo da história lá da via dopaminérgica, que é das rotas novas que a gente vai fazendo, que eu acho que enriquece. É o seguinte, eu para quem não sabe, tem gente que não sabe, né? Eu não nasci psicanalista, eu estou falando nasci assim de graduação, né? Minha graduação foi em educação e eu estudei língua inglesa. Eu sou especialista em língua e literatura inglesa e americana. E eu tenho um mestrado em metodologia de ensino de língua inglesa para brasileiros adultos. E parte dela foi feita em Leeds, na Inglaterra, numa das 3 melhores universidades de linguísticas do mundo, de linguística. E aí, durante alguns anos, aqui em Goiás, eu era professora substituta da Federal e eu era a única pessoa com essa titulação de trabalhar, de ser professora de metodologia de ensino de inglês, porque a Maria Brown, que muitos conheceram, ela era, acho que de linguística.
enfim, com toda essa formação, e eu ainda sou tradutora e intérprete, o meu inglês era, vocês imaginam, high level. Aí lá vai a Luciene fazer formação em psicanálise, né? Com 30 anos de idade. Comecei com 30 anos de idade. E francês. Eu sofri muito, gente, porque toda vez, embora eu já tivesse estudado francês como adolescente, 15, 16, 17 anos, toda vez que eu abria a boca para falar francês, o que vocês acham que aparecia? Inglês. Inglês. Inglês, gente. Meu cérebro, eu ficava com ódio, né? Meu cérebro, então, falar assim, língua estrangeira, né? Abrir a boca para falar numa outra língua, inglês, que a gente chama de language interference. Gente, eu levei anos para cavar o novo rego d'água e hoje, não chorem, não fiquem com pena de mim. Quando eu vou falar inglês, o que você acha que acontece? Francês. Vem em francês, sorry, mas vem. Mas aí eu tenho muito mais facilidade de trocar. É porque eu uso pouco o inglês mesmo. Então, vamos pensar isso na nossa vida. Eu estou dando um exemplo prático. Pense nos exemplos da vida de vocês. Ok, então agora vamos para a nossa criatividade. Já acabei. Eu sou criatividade mesmo, eu sou a própria. Então, dopamina, passou para vocês? Sim, passou. A criatividade e a loucura, né? Vamos lá, por que está tudo tão perto assim? E observa essa imagem, né? Que tem aí a produção de tanta coisa maravilhosa para o planeta Terra, né? Ideias científicas, lá. E, e o quê? Uma bagunça, uma explosão. Tá, mas pode. Nem o carnaval é desorganizado. Então, a gente não pode falar. A loucura seria uma desorganização que não tem função, não tem utilidade. E se a gente pegar isso e fizer arte, né? Aí pode virar outra coisa. Gente, eu vou me acalmar, porque essa é a definição mais maravilhosa que eu vi na minha vida de criatividade. Leiam. Criatividade é um poder? É um poder. Mas de fazer o quê? Nunca tinha pensado nisso. De conectar o que parece desconectado. Isso é a própria definição que eu dou para vocês de fazer corpo. Então, criatividade é fazer um novo corpo, é juntar partes para fazer um novo corpo. Pode ser um corpo de ideias, pode ser um aparelho novo para fazer não sei o quê, juntei isso com aquilo. Gente, criatividade é juntar coisas, e aí eu vou acrescentar, separar também. Porque você pode falar, nossa, se tirar desse perfume essa essência, ficou uma maravilha. Então, vamos dizer assim, conectar e desconectar, porque a gente também, nós aqui somos da turma do perder e não só do ganhar, né? Muito bem. A ideia de que existem riscos e recompensas em um cérebro altamente dopaminérgico. Acho que isso já ficou claro em muitas coisas. Então, vocês estão vendo que a gente retoma, né? No final desse nosso curso, que é um curso, vai ficar todo mundo na ponta dos cascos, repetições maravilhosas. A mente criativa é a força mais poderosa da Terra. Nossa, chega, me arrepia. A ideia criativa é a maior fonte de riqueza que existe. Se é força, se é riqueza, e a criatividade é o cérebro em sua máxima expressão. O que vocês acham? Ah, ó, Discorde de alguma coisa? não, Luciene, aí eu fico pensando, né? Para mim, é uma nobreza. É uma Hum, nobreza, assim, daquilo que o ser humano tem dentro do que a gente chama de intelecto, assim, que é a nossa parte, né, racional e tal, ou de organização do comportamento, seja o que for, ou da própria autorregulação, é tudo aquilo que confere as habilidades da cognição. Eu acho que na criatividade a gente tem o que aquilo há de mais nobre. e olha, obrigada pela palavra, vou usá-la, nobre.
E lembrar que ela começa com o verbo criar. Portanto, gerar algo novo, porque criar é algo novo. E o que a gente estava falando, da psicanálise, que pode criar uma nova Luciene, que criou, e eu posso dizer, e é uma das coisas mais lindas da minha prática psicanalítica, gente, é quando eu olho no olho do meu analisante e eu falo, tem uma outra pessoa morando aí dentro. É uma coisa linda. A pessoa, de fato, ela vira outra, ela alcança aquilo que as pessoas mais almejam na vida, que é um encontro consigo mesma, mas isso é difícil, né? Assim, uma nova construção de si mesma. Então, a gente cria até a gente. Como é que a gente não vai criar computador? Como é que a gente não vai, né, inventar mil coisas? A gente pode criar filhos, inventa, né? A gente gesta filho? Não, a gente gesta a gente mesmo. Simon, se você quiser falar, querido, manda ver, tá? Por enquanto, estou só admirando. Olha só, gente, eu tô cão. Depois que a Rejane me deu essa aula, gente, de colocar imagem. Isso aqui é a aula da Rejane que eu tive. Olha só. Então, o pior e o melhor, vocês já leram isso, né? De loucura e genialidade depende da dopamina. E essa conexão química básica liga uma coisa à outra. Aí nós vamos pensar agora, que história é essa? A dopamina liga loucura e genialidade. Elas vêm do mesmo lugar. O excesso, e aí sou eu que coloquei essa palavrinha excesso, é própria, né, muito desse campo que nós estamos. Eu falo assim que o excesso, a gente pode pensar, ou a falta de mais, né? Falta de não ter ou falta de ter, o excesso. De qualquer maneira, é o sofrimento da vida, eu acho, pode falar isso. Sempre o excesso de estimulação pode causar delírios, alucinações e crenças fixas. A palavra crenças fixas, guardem isso bem guardadinho para vocês, que a gente vai falar de novo dessas crenças fixas. O que explica isso? Agora nós vamos entrar. Isso o quê? O excesso. O que explica tudo isso é o conceito de proeminência. Ficaram curiosos, né? Estamos aí com os dois cérebros, ó, um organizado, o outro desorganizado, só para representar, né, gente? Porque a gente não está falando do hemisfério direito ou esquerdo. Então, vamos para o conceito de proeminência. Proeminente olha pela mãozinha, né? Que se quer alcançar algo. O que tem o poder de afetar o seu bem-estar. Que tem o potencial de afetar o seu futuro. Se é bem-estar, seu futuro, o que pode ameaçar a sobrevivência. O que é importante para você, seja por qual motivo for. Inclusive, né, Rejane? Seja porque aquilo é do desejo do outro para você. Então, você é louca de qualquer, sei lá, para escalar montanha, entendeu? Por quê? Porque o seu pai, lá na infância, escalava e falava que tinha loucura de ter um filho para escalar a montanha com ele. E aí você fica. Nossa, é muito importante. Muito importante para sobreviver. Não, mas como assim? Escalar montanha, não, gente. É comer, fazer sexo e importância. Não, é. Por quê? Porque faz parte do social, para sobrevivência, relações sociais. Então, olha, interessante, né? Conceito de proeminência. Tudo que é importante, para quê? Para você. Seja lá para o que for. A gente, em último termo, é para sobrevivência. Uhum. Tá. Proeminente, importante, relevante, tem o poder de acionar a dopamina do desejo, criando a motivação, transmitindo mensagens. Então, se a coisa é proeminente, se a coisa é importante, ela vai acionar a dopamina. E qual é a mensagem? Acorda, presta atenção, fica empolgado. Isso é importante, cara.
Isso é importante. Cara, valendo para homem e mulher, tá? Eu estou usando cara agora. Faça alguma coisa. Acha que isso é importante. Puf. E temos que lembrar. Aí vocês me ajudam. Hoje, olha, Rejane, devo confessar que aprendi muita coisa. Simon, inclusive porque ele trabalha muito, né? A gente fala ainda, o Simon, doentes mentais. Qual é a expressão que se usa hoje? Ele trabalha com esquizofrênico, barra pesada. São transtornos mentais, né? O que mudou na nomenclatura foi só em relação ao retardo mental, que se trocou por deficiência intelectual. Hum. A esquizofrenia hoje está dentro de um grupo de transtornos, o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, né? Mas são transtornos mentais, esses mais psiquiátricos. Eu acho muito legal isso, porque cada um de nós está aqui, embora eu tenha brincado, né? Que eu sou, e sou mesmo, né? Abelhuda, psicanalista, mas apaixonada, ensandecida pela neurociência, pela neurologia. E aí nós temos 2 neuropsicólogos, mas cada um com experiências diferentes, né? E uma riqueza. Fala. Eu tive, desculpa até te interromper, mas é Não, que eu pode tive agora interromper. uma percepção tão interessante. Olha essas frases que você colocou assim. Acorde, presta atenção. As 3 primeiras, eu vi ali a via curta da dopamina. Acorda, presta atenção, fica empolgado. As 3 últimas é a via longa. Isso é importante, faça alguma coisa, haja, isso é importante. Ai, que delícia! Entendeu? Olha Mas só que olha que interessante. maravilha, gente. E eu ia falar exatamente disso, que o Simon me ensinou, e eu que li esse livro, reli, e marquei e li um monte de outros livros há muitos anos, né? Tem uns 3 anos que eu estou chafurdada nisso. E aí vocês me ensinaram, aprofundaram, expandiram a minha percepção de coisas que estão no livro. E a Rejane, nessa coisa do circuito longo e o circuito curto, mas por quê? O que está escrito no livro, eu li, gente. Entendeu? Não sou analfabeta, compreendi. Mas aí ela falou disso do jeito dela e deu exemplos, igual o Simon. Isso, gente, é isso que muda tudo, a meu ver. Porque senão a gente podia ler cada um em casa, né? Mandar o grupo ler, repetir algumas frases e papapá. Não, é trazer para a vida como ela é. Então, olha que maravilha. Hoje, escutando vocês, eu aprendi mais coisas do livro. Do livro, estou falando do livro. Vamos lá. Aí, a função de proeminência, e é uma função, gente, vamos guardar isso agora, nós vamos ficar muito chiques, porque nós vamos usar esses termos. Função de proeminência do cérebro pode funcionar mal. Ixi, pode disparar mesmo quando nada que seja realmente importante para você esteja acontecendo. Ah, essa é a merda. Temos que ser capazes de categorizar. Agora vem a outra palavrinha, e a doutora Rejane falou disso. Categorizar algumas coisas como tendo pouca ou nenhuma relevância para que possam ser ignoradas. Ignoradas é a palavra, porque se percebermos cada detalhe do mundo externo e interno, seria esmagador e literalmente enlouquecedor. Aí, Simon, entra a loucura, a esquizofrenia, por exemplo, não é? Que fica escutando voz o tempo todo, né? Que fica com aquela sensação de estar sendo ameaçada, o olhar do outro está me olhando, não está acontecendo nada. Ela não filtra, ela não consegue ignorar. É isso? Inclusive, há um excesso de atividade dopaminérgica na parte temporal do cérebro, que é onde interpreta o que a gente ouve, né? Então, ele começa a interpretar o mundo de uma forma errada, né? Ou Exatamente. seja, Exagerado, um grande excesso, sem Isso. filtro. Por isso que a gente fala, fulano é sem filtro, né? Assim, socialmente e tal. Muito bem. Aí, a atividade dopaminérgica funciona, então, entre circuito de proeminência, faça agora, e o circuito de controle, responsável pelo planejamento a longo prazo, que a Rejane falou. Aí vem
mais um termo nosso, a inibição latente, que nos dá inibição, nos dá a condição de ignorar o já conhecido e que não tem importância, separar o essencial do secundário. Então, aquela história que eu falei, a gente pode fazer unidade, juntar tudo, e a gente pode fragmentar. São dois movimentos que a gente precisa ter na vida. Então, a função de proeminência é importante. A função de inibição latente, ou a inibição latente, que separa, né? Isso aqui não é importante, é o contrário. Aí, Regiane, a gente pode pensar naquela gangorrinha que você pôs do mesmo jeito, né? Então, é importante? Não é importante. E aí, Luciene, fazer esse filtro, ele tem uma chance maior assim, de ter a eficácia, né? Porque a ideia não é dispersar a minha, por exemplo, atenção em tudo da mesma forma. É eu selecionar o que é pertinente para mim aqui agora. Então, esse filtro é o que me faz ter maior força em na minha vinculação com determinados estímulos e não manter toda, né? Eu atento a tudo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Muito bem, muito bem. Aí a gente pode falar que é diferenciar, conseguir diferenciar. Eu falo muito, assim, quando chega o analisante, que ele vê a vida dele muito em bloco. Aí ele fala assim, não, minha vida tá uma merda, tá muito ruim, não sei o quê. Aí eu vou escutando. Falei, não, mas a sua vida tá uma merda aqui. Mas você tá falando a sua vida aqui tá tão boa. Então, essa coisa de discriminar, né, é, de fato, eu diria, o segredo do equilíbrio. Falar uma coisa bonita agora, né? O discriminar é o segredo do equilíbrio, para poder fazer escolhas. Porque o difícil de fazer escolha é quando está tudo igual. Quando a gente fala assim, troquei 6 por meia dúzia, não preciso trocar. Né? Quando você discrimina, você pode calcular o custo-benefício. Vale a pena pegar mais? Vale a pena deixar. Gente, nós estamos no nosso horário de hoje. Eu acho que vocês têm que partir, não tem? Eu posso parar a nossa gravação Posso, agora? então, só deixar uma colocação para, de repente, na continuidade, você falar um pouco disso? Queria deixar um comentário. Você volta lá, por favor, Luciene. Você colocou assim, ó. Porque você colocou ignorar e colocou separar. Me veio uma pirada agora, mas vamos pensar assim. Quando a gente está colado ao outro, ou seja, não há separação também, é difícil ainda mais eu fazer esse filtro. Tudo que eu interpreto do outro, olha só, o que eu interpreto do outro já está bem contaminado. Olha só que como se fosse assim. Eu vou falar posso estar falando uma bobagem, mas pensa aí, deixa que vocês acham. Olha só, é como se fosse assim, a reação dopaminérgica que a gente tem pode variar muito de pessoa para pessoa. De repente, né, é a mesma frase, mas dependendo de quem veio, me aciona totalmente diferente. Pode ser que para umas pessoas, se eu não tenho uma relação colada, eu de repente faço filtro do que precisa, do que não precisa, do que é pertinente, do que não é pertinente, de uma maneira muito legal. Agora, se eu tô colada, parece que aí minha dopamina fica ainda mais mesolímbica do que qualquer outra coisa, entendeu? É como se fosse uma relação. Não, as suas besteiras foram maravilhosas. Vou aproveitar. Sim, senhora, exatamente isso. E aí a gente pode chamar das interpretações fixas. Então, certo? A pessoa, ela já sabe o que é. Ao invés dela estar aberta para a realidade, ouvi essa frase, mas será que essa frase quer dizer isso que eu penso que ela? E eu gosto de dar muito o exemplo de um analisante que eu tive, apaixonado, os dois, a namorada dele era minha analisante, e aí ela começou a falar, né? Apaixonei por um cara maravilhoso, não sei o quê, e de repente o cara, depois de uns meses, no momento em que ela falou para ele, que ela era uma pessoa muito fechada, eu te amo, ele ficou pálido. Ela falou que ele ficou pálido, entendeu? E ele,
E ele perdeu o rumo e ele pediu para sair e ele foi embora e desapareceu. Desapareceu por semanas. Eu não respondia celular, nada. E aí, quando ele dá conta de voltar, e aí ele começa a fazer análise, ele fala o seguinte: essa frase, eu te amo, era a frase que a minha mãe e a minha ex-mulher, ele tinha uma mãe judia, aquelas que, crau, entendeu? E uma, não que todas sejam, né, gente? Mas a gente sabe. E uma esposa. Então, ele falava, quando elas falavam, elas usavam eu te amo para justificar os desrespeitos, as invasões, né? Não, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Estou fazendo isso porque eu te amo. Então, quando ele escutou eu te amo, a dopamina dele já estava com um caminhozão enorme. Essa é a cegueira de não ver a realidade, de ver o mundo, né, fixado por uma significação do que aquilo é. Então, nós estamos falando dessa frase, mas poderia ser qualquer outra coisa da vida. Então, de fato, a gente terminar aqui nossa gravação de hoje com o verbo separar, que eu amo, vocês sabem disso, que eu falo que se eu conseguir mostrar para as pessoas que convivem comigo que separação é a coisa mais importante da vida e melhor e mais gostosa, não, gostosa não, Ciene, você ficou louca, você está do lado da loucura da dopamina agora. Não, é gostoso porque é só quando a gente se separa que a gente consegue se unir. Porque senão a gente é uma mistura. Exatamente o que a Rejane acabou de falar. Maravilhoso, gente. Muito bom, muito bom, muito bom trocar com vocês. Ah, partimos hoje, então? Partimos. Bye, bye. Até. Tchau.